Olá galera, muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui dominical, nossos vídeos do YouTube de domingo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Todo domingo tem conteúdo novo aqui para vocês, tá? Dentro das possibilidades que a gente pode falar, né? Mas sempre vou passar conteúdos assim que venham agregar para você, que venham fortalecer a sua fé, que venham expandir o seu conhecimento e que venham te dar estratégias, né, para combater o bom combate e ser mais do que vencedor, tá? Vamos falar hoje sobre um tema que está muito recorrente em nosso meio: invasão alien. De novo estamos sendo infestados de aparições de objetos voadores não identificados, os OVNIs, né? E isso não é algo recente, não. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda nos dias de hoje, em pleno século XX, não acreditam, por exemplo, em muitas coisas, né? E, por outro lado, acreditam em coisas que são absurdas. Houve uma mutação aí, a metanoia, né? Que é uma palavra que deriva do grego, quer dizer mudança de mente, ela foi alterada para o mal, né? Ou seja, hoje a mentira torna-se verdade e a verdade torna-se mentira. Uma estratégia diabólica que é aplicada há anos na humanidade de forma gradual. Assunto este que a gente expande lá nos Guardiões, tá? Aqui se eu falar, sou banido, tá bom? Então vamos lá. Tem gente que ainda acredita, nos dias de hoje, que a Terra é plana. Tem gente que não acredita que existe a gravidade, né? Tem gente que acredita que nós somos os únicos, né, privilegiados em ter vida em todo esse universo. Sabia que se você pegar um alfinete, né, e esticar o braço com esse alfinete, apontar ele para o espaço, para perto da Lua, por exemplo, somente aquele pedacinho da cabeça do alfinete com o seu braço esticado à noite, apontando próximo à Lua, por exemplo, para você ter um referencial, e você pegar aquele pedacinho da cabeça do alfinete e olhar um potente telescópio, você vai ter essa imagem, uma imagem assim que remete a cerca de 10 mil galáxias, e cada galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas, a ponta de um alfinete, sendo que o que nós conhecemos do universo observável, onde os nossos equipamentos conseguem alcançar, chegam apenas a 4% do universo observável. A gente não sabe nada do universo. Nós nos achamos, será que, mais especiais de tudo que Deus criou? O universo é imenso, né? Ou seja, o que a gente consegue observar é apenas 4% de tudo. A gente não sabe nada sobre o universo, né? Então, se você pegar, né, lembrando, somente na cabeça do alfinete tem tudo isso. Agora imagina só a imensidão. Cada galáxia, nós temos uma galáxia, Via Láctea, uma pontinha dela, né? Então, tem bilhões de galáxias e cada uma com bilhões de estrelas, bilhões de sistemas solares, bilhões de planetas. Você acha que seria muita petulância dizer que nós estamos sozinhos nessa imensidão? Deus não fez tudo isso apenas para enfeitar o céu. Certamente eu acredito que existam vidas, né, em outros locais. Então essa é uma ideia, inclusive, que remonta à antiguidade, né, de que nós somos visitados por seres extraterrestres, por alienígenas desde a antiguidade. Nós vemos relatos que remontam à Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, que fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que corresponde hoje, a Mesopotâmia, o berço da humanidade, né, conhecido como berço da humanidade, corresponde hoje a uma região que vai compor parte da Síria, Iraque, Palestina e Turquia, né, mais ou menos essa região ali, onde está ladeada por dois rios, o Tigre e o Eufrates, por isso chama Mesopotâmia, Mesopótamos, ladeada de rios. Lembra de hipopótamo, né? Vem de águas também, ladeada de rios. Nessa região, na Mesopotâmia, já ouviu falar de Anunnakins? Anunnakis, então, eram considerados como filhos do príncipe, ou filhos do rei, filhos das estrelas, estão ligados aos céus. Eles achavam que eles eram descendentes, né, desses Anunnakis, que plantaram a vida na Terra. Então, seres extraterrestres plantaram a vida na Terra. Era mais ou menos isso que Hitler também acreditava, que ele veio, que ele tinha uma ascendência, né, de seres extraterrestres super evoluídos que vieram da constelação de Aldebaran, conhecida também como constelação do zodíaco, do touro. Aldebaran é o nome de uma grande estrela, uma gigante vermelha, que estaria mais ou menos ali, seria representada pelo olho desse touro, né? Isso também é chamada de Guardião do Leste. E que lado estava a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim mesmo? Né? Dá uma pesquisada lá em Gênesis, tá? Então ele se considerava um filho dos deuses, assim como também Hitler se considerava filho de uma raça, de uma linhagem privilegiada. Ele também acreditava nisso, que ele tinha uma ascendência que transcendia
dia, né, os valores terrenos aqui. E, paradoxalmente, a Irmandade também acredita nisso. Eles acreditam que eles têm também uma ascendência, os filhos de Deus que tiveram relações com as filhas dos homens, lá em Gênesis capítulo 6. E nasceram gigantes, varões de grande renome. Além de gigantes em estatura, fortes, eram muito inteligentes. Então eles vêm dessa ascendência, eles têm essa descendência dos gigantes, eles têm o seu DNA alterado. Então eles se consideram mais fortes, mais autoimunes, mais inteligentes do que o resto, e por isso eles querem eliminar todos aqueles que não fazem parte dessa raça pura. Você vê que Hitler, né, e a Irmandade, né, o satanismo, como foi se desenvolvendo, tem pensamentos muito parecidos, né, sectários, muitas vezes também preconceituosos, né? Será que esse preconceito não entrou na nossa igreja também? Entrou, né? Então eles acreditavam que eles eram lá nas civilizações antigas, que eles eram filhos de Anu, né? Que era o Deus dos céus, né? Então eles eram os Anunnakis, né? E isso começou desde a Mesopotâmia. Na década de 50, pós-guerra, quando os Estados Unidos usa a tecnologia nuclear na guerra, bombardeando o Japão, né? Que os japoneses atacaram primeiro, claro, bomba atômica é algo terrível, né? Usou aquilo ali, começou a aparecer disco voador por todo lado, começaram a ter avistamentos. Só que sempre as pessoas diziam, não, é balão atmosférico, são exercícios militares, são aviões aí que estão sendo desenvolvidos e que você não sabe, são satélites andando pelo céu. Então abafaram o caso, mas desde a década de 50 parece que a explosão da bomba atômica chamou a atenção de alguma coisa no mundo paralelo, em um mundo, numa dimensão paralela, né? Seriam aparições, essas naves, como eu já falei num dos meus vídeos aqui no canal do YouTube, chamado Espelhos do Céu, os transportes que os anjos usariam, por exemplo, como as carruagens de fogo, né? Como as rodas de fogo que Ezequiel viu, né? Seria um transporte desses anjos, desses seres angelicais, que preocupados, né, com o que o homem estava fazendo na Terra, começaram a se mobilizar e ver, meu Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão se destruindo, né? Até quando vai isso? 2020, 2021 e 2022 teve mais de 120 avistamentos de objetos voadores não identificados, né? E agora, pasmem, confirmados pelo Pentágono, confirmados pela CIA. Eles mesmos, o Serviço de Inteligência, admitem, nós não sabemos o que é isso, nós desconhecemos esses objetos, e muitos desses objetos têm formatos piramidais, é como se fossem pirâmides de ponta cabeça. Interessante, né? A gente vê pirâmides no Egito, nós vemos pirâmides entre os maias, incas, astecas e Machu Picchu, vemos pirâmides até mesmo na nossa floresta amazônica. Essa forma piramidal faz parte da geometria sagrada, né? Será que tem alguma coisa a ver com isso, né? E esses objetos, eles não têm ronco de motor, são silenciosos, viajam a velocidades extraordinárias, né? Calcula-se a questão de 15 a 20 mil quilômetros por hora, né? Assim, uma hipótese, cálculo matemático, tá? Das filmagens feitas, né? Eu vou contar alguns casos para vocês aqui também. E agora, pela primeira vez, eles admitem isso, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Mas por que eles começaram a aparecer muito em 2020, 21 e 22? Né? Foi bem no momento da PAN, né? Da PAN. Eu não posso ir até o final da frase, vocês sabem por quê, né? Quando surge a PAN, ou seja, algo global que envolve o mundo planetário, mas não mais regional, como ebola, como a peste negra, como a gripe espanhola, mas assim, PAN, mundial, global, quando a primeira PAN, a primeira onda da PAN, né, aí começam a aparecer. O que será que vai vir depois? O que será que virá em 2023? E não sou eu que estou falando não, hein? As reportagens estão falando, as matérias falam sobre isso, né? Existe uma incógnita, quer dizer, se está aparecendo tanto, será que vai ter alguma coisa que vai acontecer em 2023, que eles estão se mobilizando bem no início, né, dessa PAN, que começou a abalar o nosso mundo, né, e está preparando a nova ordem, tá fundamentando o grande reset, né? Nós vemos aí as articulações na política, nas ameaças de crise e tudo mais, tudo isso, coisas que eu já falei em outros vídeos, né? O próprio governo americano, isso é difícil eles admitirem, admitiu que as filmagens são reais e foram documentadas, muitas delas, não apenas vistas por pilotos, né, de aviões comerciais, mas também por aviões militares e navios também. Vocês mudam a luminosidade, alcançam velocidades incríveis, fogem de nossos padrões das leis da física, conseguem fazer manobras assim aparentemente impossíveis dentro do nosso limitado conhecimento.
conhecimento, eles conseguem se organizar, eles andam enfileirados, eles formam proporções, né? Então existe uma inteligência por trás. O que é que está por trás disso, né? Então, lembrando, né? Forma piramidal existe no mundo inteiro, né? Geometria sagrada, né? Quanto você já escutou de especulação sobre a famosa Área 51? Sabia que a Área 51, ninguém sabe muito bem o que acontece, mas dizem que eles conseguiram capturar uma nave, né, uma alienígena que caiu, então eles levaram essa nave para ser estudada, bem como seus tripulantes, né? Vazou a informação de uma pessoa que se diz que trabalhou na base e que viu fotos, né? Viu fotos, mas não viu fatos, viu fotos, né? Mas a coisa real mesmo é que mais de 1.500 pessoas trabalham atualmente na Área 51 e ninguém fala nada. É uma base ultra super secreta, né? Ela surgiu na Guerra Fria, ela surgiu faz muito tempo, na década de 50 ela começou a surgir. Só que ela só foi divulgada oficialmente que existia, porque até então não se afirmava que existia a Área 51. Era apenas uma teoria e era considerada a teoria da conspiração. Só que muitas vezes a verdade é contada, ela é falada e ela é interpretada como conspiração, como mentira, né? Pois é, isso não é novo, isso sempre existiu, tá? Então existe algo por trás dessa Área 51? Existem segredos militares, certamente. Existem tecnologias sendo evoluídas lá? Claro. Armas químicas? Super evidente, né? Mas então eles supostamente recolheram essa tecnologia aí, né? Para serem estudados, né? Mas isso aí é apenas uma especulação, não se tem fatos sobre isso. Ocorre então que esse local fica em Nevada, a cerca de 135 quilômetros de Las Vegas, né? Tá lá a Área 51. Ela funciona, como eu falei, desde a década de 50. Ela foi inaugurada em 1955, mas nunca ninguém afirmou que ela existia. E quando alguém falava, teoria de conspiração, não existe, estão inventando isso aí é balela, ninguém prova isso, né? Só que em agosto de 2013, ela finalmente foi revelada. Olha só, ela foi fundada em 55, mas somente em 2013, que ela, em agosto de 2013, afirmaram que ela realmente existia. Sim, temos uma base militar ultra secreta chamada de Área 51, né? Como aí o Obama, o presidente Barack Obama, foi o primeiro presidente norte-americano a afirmar isso publicamente, que existe sim uma Área 51, né? Uma área de altíssima segurança, ninguém pode chegar perto, nem drone, nem nada. Tem soldados armados e placas te avisando, se atravessou ali, você morre, eles te mandam bala. Uma época até ameaçaram invadir a área lá, juntaram uma galera lá, só que ficaram com medo, porque eles iam ser fuzilados, iam usar força militar sim, porque é uma área militar e tem que ser preservada. Só que parece que em determinados períodos isso avoluma mais, né? E pela primeira vez eles admitiram, né? Os órgãos oficiais americanos admitiram que os 120 objetos vistos nos últimos 3 anos, contando aqui com 2022, 2020, 2021 e 2022, né? Foram vistos e assumem, é verdade, é real, nós não temos explicação, né? Isso foi visto tanto por pilotos, né, comerciais, militares, por pessoas, por embarcações, né? Então, em 2007, e talvez isso aí esse dado você não saiba, né? Houve um projeto secreto estabelecido pelo Pentágono, né, e passou a investigar esses fenômenos e seus possíveis riscos. Vá que rola uma invasão alienígena. Como é que a gente se protege? Então, o Pentágono já saiu na frente e criou um protocolo de segurança para isso, elaborando planos de defesa caso houvesse uma suposta invasão alienígena, né? Então, houve um senador americano, ele foi o líder dos democratas no Senado durante 12 anos, de 2005 a 2017. Ele mesmo disse publicamente, né, que ele ficou fascinado, ele fez uma visita na Área 51, na base, né, militar secreta, e ele ficou fascinado com as coisas que ele viu lá dentro. Só que ele nunca pôde falar o que ele viu lá dentro, não pode mesmo, porque se falar, eles se acabam com você, eles te matam, tá? Essa é a questão, né? Então ele nunca narrou o que ele viu, mas ele foi das pessoas que levantou a bandeira para construir, para estabelecer um sistema, um departamento de estudo exclusivamente na observação desses objetos não identificados,
anos, né? Então ninguém fala sobre isso. Uma coisa curiosa é que esses avistamentos eles ganharam muita força planetária, lembrando, depois da Segunda Guerra, né? Quando a primeira bomba atômica foi lançada. Sempre eu vou repetir algumas coisas porque elas são importantes, tá? E o que chamou então a atenção? E agora, no meio da PAN, eles surgem novamente. Por que eles estão admitindo que é verdade? Se eles sempre esconderam, né? Quer dizer, eles tinham receio que a população se alarmasse, mas agora eles mesmos admitem que sim. Quer dizer, as abduções, será que aconteceram? Documentários, né? Como Contatos Imediatos de Quarto Grau, realmente aquilo aconteceu numa cidade no Canadá? Essas aparições ocorreram também no Canadá, ocorreram na Flórida. Recentemente, essas aparições ocorreram também no Brasil, né? Recentemente, e foram vistos por jatos comerciais, né? E foram vistos, detectados também por radares, embora não fizeram tanto alarido aqui, mas principalmente no céu de Porto Alegre. Sobre o céu de Porto Alegre, uma grande maioria, aviões, né, de companhias aéreas diferentes relataram essas observações. Uma luz avistada aqui na Rua 240, distante aqui. Está avisando há bastante. Filmagens, a fim de permitir a análise do padrão de movimento do objeto avistado. Atender, mas não está no celular. O Gol 928 também está observando. Teve uma luz agora aqui na posição de 1 hora aproximadamente, um pouco acima da linha do horizonte. O 928. Sim, chegou no 1928, também, se possível, dentro da segurança, efetuar filmagens, a fim de permitir a análise do padrão de movimento do objeto avistado. O azul 917 faz o mesmo reporte dos colegas aí. Tente o azul 9197. O TAN também, sem condição. Tente da 3408. Bem em Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque o céu de Porto Alegre. Assista aqui no meu canal um vídeo chamado Ninho da Serpente. Você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, eles apareceram no céu da Califórnia e também no Brasil. No Brasil, nós tivemos uma noite, que muita gente talvez nem lembre mais, né? Porque talvez você não era nem nascido lá saber, né? Mas eu lembro plenamente da matéria, que aconteceu em 1986, foi chamado de Noite dos OVNIs, né? Ocorreu no dia 19 de maio de 1986, na madrugada de terça para quarta-feira, né? Então até mesmo caças militares chegaram a ser, decolaram para perseguir e aí se autorizado a saíram carregados, armados com armamentos de guerra para abater esses objetos, porque eles não sabiam se aquilo representava uma ameaça ou não. Eles sobrevoaram os céus inicialmente na região de São José dos Campos, né? E também do Rio de Janeiro e também os céus de Brasília. Então, isso principalmente ficou nisso. E também um pouco em São Paulo. Na época, o ministro na aeronáutica, né? O brigadeiro Moreira Lima, admitiu e ele assumiu publicamente o evento. Saiu até uma matéria no Fantástico sobre isso, se acha fácil no YouTube isso daí, tá? Radares capturaram essas imagens, ou seja, não foram vistos apenas por pilotos, tá? Comerciais, foram vistos por pilotos militares e também pelos radares. Não foi um radar só que pegou, não, foi mais de um. Pra vocês terem uma ideia, isso aí começou mais ou menos 8h30 da noite sobre os céus de São José dos Campos, tá? Pelo controlador de voo. Então ele percebe que tem um avião passando perto ali. E ele pede então ao piloto que confirme. Eu estou vendo uma coisa estranha aqui no radar. Você está vendo também? O piloto vê. O piloto vê e ele afirma, sim, estou vendo um ponto de luz aqui. Parece uma estrela, né? Mas está se movendo e faz manobras estranhas, assim, que a nossa física, as nossas leis não conseguem entender. Aí, às 21 horas, às 9 horas da noite, 14 minutos, radares de São Paulo também detectam os objetos. Mais radares detectam objetos, sem identificação nenhuma, né? Às 9 horas da noite, às 21h20, radares de Brasília também confirmam o avistamento. Então, 3 radares já pegaram avistamento. Eles estavam rondando toda essa região aí, né? Às 21h23 foi autorizado a decolagem de um jato de combate, né? O chamado F-5, né? Um jato militar para abater, né, esses objetos não identificados, caso eles conseguissem chegar perto e considerassem uma ameaça, né? Às 21h45, em Anápolis, Goiás,
também detecta objetos no radar. Às 23h15, o piloto do primeiro jato militar, o F-5, que saiu primeiro, né, ele acaba vendo esse ponto luminoso e passa a tentar persegui-lo. Só que ele precisava chegar mais perto e ele não conseguiu chegar perto. O objeto partiu com uma velocidade espantosa. Aí sim, as filmagens que fizeram dos objetos, né, calcularam que eles estavam viajando a 15 mil quilômetros por hora. Algo inadmissível, sabe? O Concorde, o avião mais rápido que a gente conseguiu evoluir, viajava mais de 1.200 km por hora. Imagina, 15 mil quilômetros por hora, né? Que coisa incrível, né? Então, às 23h17, nesse mesmo dia, mais um Mirage é lançado. Terceiro avião militar lançado carregado de armamento. Então, é um grande mistério. Não emitiam som, apenas luzes, né? E possuíam, claro, uma inteligência porque eles conseguiam andar dentro de uma ordem, né? Eles aceleravam, a hora que eles aceleravam, desaceleravam, mudavam de cor e faziam formações também, formações geométricas, né? Que é como se fossem orquestradas também. E agora, né? Bem no meio dessa pan aparece de novo, né? O que será que está acontecendo? A NASA, misteriosamente, ela convida teólogos para debaterem a respeito desse fenômeno OVNI, né, sobre os UFOs, né? Então chama teólogos para debater, não estão chamando ufólogos e nem cientistas, né? Eles estão chamando, né, teólogos para debater o fenômeno que eles admitem que existe, que é fato. Por que teólogos, né? Já pararam para pensar? Vamos ter a resposta para isso. Então os donos do mundo, tá? Assunto que a gente abarca dentro no modelo dos guardiões, que lá eu posso falar melhor, eles sabem que o arrebatamento está próximo, né? Quando Jesus fala lá, né, da figueira, tudo, eu estou às portas. Eles sabem que o arrebatamento está próximo e o arrebatamento está muito próximo. Então, quem vai receber a culpa? Com todas as aparições, e agora eles confirmando isso e chamando teólogos ainda para convencê-los mais ainda que existe uma ameaça disso, vão dizer que aquelas pessoas que foram arrebatadas foram abduzidas. A culpa será dos alienígenas, gente, né? Quem será a culpa, né? Dos alienígenas. Você tem que ter um culpado, tem que ter um bode expiatório, né? Então será os alienígenas. Será que eles estão usando o projeto Bluebeam para isso? Não sei, né? Será que seriam anjos usando suas carruagens, né? Suas rodas de fogo, né? Entrando na nossa dimensão para nos alertar, olha, Jesus está voltando, né? Ou seriam talvez outras vidas, né? E outros planetas nos visitando para nos alertar também de alguma coisa. Olha, vocês estão fazendo coisas muito erradas, vocês estão se destruindo, né? E o tempo de vocês está acabando. Fato é que a NASA se aproveita dessa situação e faz o quê? Chama os teólogos para debater, para convencê-los que, havendo arrebatamento, o que acontece no arrebatamento? Né? Um monte de gente vai desaparecer. Simplesmente some. A Bíblia fala, num piscar de olhos você desapareceu. Ao toque da 7ª trombeta, pum, acabou, né? Acabou ali, você some, é arrebatado, como Enoque foi, né? Como Eliseu foi, é arrebatado, o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento e a Bíblia dá chancela para isso, tá? Assunto esse que a gente expande, claro, especialmente agora em Códigos da Bíblia, módulo 4, a gente vai falar para vocês, guardiões. Vocês não têm nem ideia do que está por vir por aí. Então, mas os donos do mundo sabem que vai rolar o arrebatamento. Eles acreditam, né? Eles sabem disso, eles conhecem as leis, eles conhecem as regras. Ao remanescente fiel, é uma minoria que vai subir, né? Mas nós vamos deixar uma grande herança aqui na Terra. Nós vamos deixar aqui palavras, memórias que vão ecoar e vão alcançar aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação. Vão alcançar eles. Assim como as palavras de Paulo alcançam nossas palavras também vão alcançá-los, né? Porque nós também estamos preservando os valores divinos, os valores sagrados, os valores que se perderam no tempo. Jesus deixou registrado que ele voltaria e ele dá para nós pistas também de quando ele voltaria, né? Então, sinais, né? Lembrando, eu já falei isso na live anterior, como é que Faraó sabia o nascimento do ano de Moisés, como é que Herodes sabia o nascimento do ano de Jesus, quer dizer, porque eles eram observadores, eles conheciam sinais que os anjos caídos ensinaram. Então, se a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus, e ele vem para nos buscar, não vos deixarei órfãos, eu venho para vos buscar, eu venho resgatar vocês, né? Não vou deixar vocês sozinhos, eu vou separar os bodes de um lado e as ovelhas do outro, né? Eu vou levar as ovelhas, né? Então, ele vai falar aos sábios, os sábios entenderão, mas para ser sábio você tem que conhecer, né? Sem conhecimento você não tem sabedoria, né? Você precisa ter uma base de conhecimento para que a sabedoria seja acrescentada
acrescentada a você. A sabedoria, ela vem de Deus, o conhecimento vem seu, você busca, né? Então, mas esse conhecimento, ele vai ser o molde, digamos, a garrafa onde a sabedoria vai ser depositada, tá? Mais ou menos isso. Por isso que o Oséias 4:6 diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sim, vai haver o arrebatamento, eu creio, eu sou mídio ou meso-tribulacionista, a igreja vai ter que passar pela tribulação, não pela grande tribulação, mas vamos ser provados e aprovados. E não vier para ficar com medo não, porque Deus vai prover. Deus proveu no deserto maná, Deus proveu para Elias no deserto, trouxe pão, trouxe água, Jesus multiplicou pães e peixes para multidões, não vai faltar o pão sobre a sua mesa, então não fica com medo não de crise alimentar, de crise financeira. Jesus falou, nada vai te faltar, né? Observa o lírio do campo, né? Em Salomão se vestia com a glória deles. Deus vai cuidar de você, não vai faltar o que vestir, o que comer, né? O que beber. Deus vai prover, Ele é o provedor. Basta você confiar nele e viver os preceitos dele. Se você viver no medo, você vive na ressonância do medo, né? Na frequência do medo. É claro, você vai atrair coisas ruins para você. Não é você ser triunfalista também, mas ser prudente. Tá vendo que é diferente? Prudente não é triunfalismo, é ser prudente, é vigiar e orar sem cessar, manter relação. E oração é orar e pôr em prática a ação, porque a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer, eu falo com Deus, mas você fala mal do irmão, você aponta o dedo, você julga, né? E quando você aponta o dedo, Deus não te estende a mão. Simples assim, poderoso assim. Qual a explicação então que eles vão dar? Alienígenas abduziram, sumiram essas pessoas, desapareceram por quê? Porque os alienígenas sumiram com elas, mas na verdade Jesus veio buscar. Eles vão ter que dar uma explicação para as pessoas, porque uma galera vai sumir, o remanescente fiel vai subir, né? E assim, quantos são? Quantos são? Nós não sabemos, né? Estão no mundo inteiro, estão espalhados pelo mundo inteiro, pessoas que não se corromperam, que não se curvaram ao Baal do nosso século, que não correm atrás do vento, né? Que procuram viver o amor, mesmo no momento que o amor tem se esfriado, que procuram falar a verdade no mundo aculturado pela mentira, que sofrem os apedrejamentos, que são açoitados, que são presos, que são injustiçados, que são caluniados. É claro, você fala a verdade. Essas pessoas estão cauterizadas, eles estão nas trevas, gente. Você vai esperar o quê de quem está nas trevas? Você que está na luz incomoda as trevas, né? Aquele que brilha incomoda aquele que está na escuridão. Aquele que tem alegria incomoda aquele que não tem felicidade, porque não encontrou a paz que transcende entendimento que só Jesus pode dar. Mesmo o povo no deserto tendo tudo, não murmuraram? O povo murmura, é assim, né? Então essa revelação, Deus tem uma revelação para nós que estamos na luz, não é para os que estão na sombra. Quem está na sombra não vai entender, tá bom? Olha só o que fala. E naquele tempo se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, tá? A Bíblia está dizendo, eu leio um texto aqui de Daniel, a favor de quem? Dos filhos de seu povo, dos filhos, tá? Não daquele, filho é aquele que realmente tem aliança com o Pai, que preserva os valores do Pai, são os guardiões da essência divina, que vivem aquilo que pregam, tá? Que colocam em prática o amor, não simplesmente falam do amor, ou pior, nem falam mais, hoje é só prosperidade, milagre e cura, não é isso? Não falam mais de amor. E haverá um tempo de angústia, e Jesus repete em Mateus 24 isso, um tempo de angústia na qual nunca houve. Quero que esse seja o presidente, eu determino, eu ligo, eu desligo. Você não tem poder nenhum, gente. Quem tem poder é Deus. Vai ser derramada uma unção especial para quem está na luz, né? Sabedoria para quem está na luz, direção para quem está na luz. Quem está na luz enxerga e não tropeça, não vai ser enganado. Quem está na luz não é enganado pelas trevas. Você está nas trevas, você não enxerga nada, você é cego, né? Se você é cego, você se perde fácil, né? Você pode pegar um caminho errado, e muitos estão no caminho errado, lamentavelmente, né? Mas naquele tempo levar-se-á o seu povo. Quem é o seu povo? Aliançado com Deus, os verdadeiros filhos de Deus, né? E todo aquele que for achado no livro da vida. Será que seu nome está no livro da vida? Ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. São palavras registradas em códigos aqui, que só vão ser reveladas aos sábios no tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo, final dos tempos. E a Bíblia dá exatamente o momento que Jesus voltará, tá bom? Pautado nos sinais, tá? Da mesma maneira que Faraó sabia o nascimento de Moisés, o ano, né? Deus também deixou registro para nós. Ele avisou Noé 7 dias antes do dilúvio, e ele também nos deixou avisos para nós, tá? Muitas
pessoas vão escutar as nossas palavras, vão escutar a palavra da verdade e vão deixar de perseguir a ilusão, deixar de perseguir o vento, né? E serão embranquecidos, serão limpos, serão purificados. Muitos vão se arrepender, que você seja um deles também, uma delas também, né? E serão provados, viu? Serão provados. Honre aos verdadeiros líderes, os atalaias do nosso século, os trombeteiros que estão te dizendo a verdade. Honre a esses, né? E é claro que vai se levantar difamações, murmurações, etc., como houve com Jesus, como houve com os apóstolos, como houve com os profetas. Isso sempre aconteceu. Você está vendo esse vídeo e já deve estar maquinando. Daniel tá louco, Daniel é satanista, Daniel é mentiroso, isso aí é uma fraude. Pois é, pensaram mesmo de Jesus, tá bom? Então não estou nem aí para isso, importa agradar a Deus. Se Jesus fosse agradar pessoas, né, ele não seria crucificado, não é? Se Paulo quisesse agradar, bajular as pessoas, ele também não seria perseguido e morto, não foi assim? Então é assim que é, quando você aceita o chamado, você aceita os cravos também, mas Deus te ajuda, Deus te sustenta. E nesse momento da história, há uma unção especial sobre nós, tá? Uma unção sem precedentes. Deus nos dá uma força além da força, porque a força dele, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Naquele dia não vai te surpreender como ladrão, porque você está na luz. Não vai se surpreender, porque Deus está te avisando. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Se você é filho da luz, você é filho do dia, né? Não somos da noite, nem das trevas. A gente não faz as coisas no escuro, escondido, maquinando mal, desejando mal. Tudo é conspiração, que tudo é balela, que tudo é alarmismo. Vamos cair do cavalo, isso sim, né? Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, como a maioria está dormindo, num sono, estão em coma espiritual, olho aberto, atento aos sinais, vestindo a couraça da fé. Não deixa a fé esmorecer, fé é acreditar. Se acredita que Jesus está voltando, então não deixa essa fé esmorecer. E eu pergunto para você, para finalizar essa reflexão, você está pronto? Jesus está voltando, né? São sinais. Eu não vou entrar em mérito de OVNI, mas eles vão pôr a culpa nisso, tá? Essa vai ser a culpa, tá bom? A culpa vai ser nos alienígenas, vai ser da abdução, tá? Esse é o fato, ok? Porque vai haver o arrebatamento, eles sabem que está próximo, eles estão se preparando. Não é à toa que a NASA se junta aos teólogos para palestrar, para discutir sobre o tema, para que esses espalhem para as outras pessoas que, olha, podemos ter uma abdução alienígena, né? Vai ser o arrebatamento, é isso, né? As pessoas vão simplesmente, num piscar de olhos, desaparecer, vão ser levadas ao céu, nós vamos de volta para casa, vamos na primeira leva. Então não vamos ficar para a grande tribulação, nem para o dia da ira do Senhor. Mas é isso, galera, te prepara que Jesus está voltando. Essa é a mensagem, tá bom? Você está preparado? Se não está, é hora de se preparar, de rever os seus valores e de voltar para o primeiro amor. Que Deus te abençoe e te guarde.